Nós estamos todas as quartas-feiras entrevistando os candidatos a vice-prefeito e por sorteio, como eu disse, hoje conosco o Dr. Orlando Costa Dias. O Dr. Orlando Costa Dias tem 70 anos, é médico formado pela Faculdade de Medicina de Sorocaba, especialista em coluna vertebral do Hospital Unimed de Bauru, cursou especialização na Itália em 1994. Instituti Ortopedici Risole. Depois ele fala se eu falei certo ou não. Decidiu entrar para a política em 2020 ao aceitar o convite da então candidata Sueli Rosim para ser candidato ao vice-prefeito. É vice-prefeito atualmente, foi secretário de saúde durante a pandemia e tem papel fundamental na interlocução do governo com a sociedade. Antes da gente começar o cronômetro, seu bom dia, bem-vindo aqui, doutor Orlando. Obrigado pelo convite, bom dia Cafeu, bom dia Bizarra, bom dia aos ouvintes. E bom, como nós temos feito com todos os candidatos, a partir de agora tem um cronômetro, você que está na internet pode acompanhar, são 25 minutos para a gente ter a isonomia aqui. Doutor Orlando, vou começar exatamente, essa é a cabeça que foi encaminhada pela sua assessoria, né? E coloca aqui como papel fundamental na interlocução do governo com a sociedade. Quais foram as ações nessa linha que o senhor exerceu até agora no seu mandato? Eu tenho mantido um horário na prefeitura, é uma coisa diferente que nós fizemos, que é ter uma sala para o vice-prefeito. Então eu fico na prefeitura um determinado horário e eu recebo as pessoas, recebo o vereador, recebo algum morador que tem alguma reclamação e mesmo às vezes um servidor que tem algum problema, a gente tenta resolver. Perfeito. Doutor Orlando, nos conhecemos há muito tempo e sei da sua indignação com certas questões. A tua entrada inclusive na política sempre foi no sentido de fazer a diferença, né? Sim. Durante esse governo nós tivemos aí alguns apontamentos, né? Uma investigação que a maioria da prefeita na Câmara acabava arquivando as investigações, a palavra cantada, que foi em frente, mas foi um problema. Nós tivemos a terceirização das UPAs e nós tivemos um caso mais recente do hacker, o Patrick César, que acabou dizendo que, entre outros políticos, teria investigado a sua vida pessoal. Claro que isso cabe investigação. Ontem, inclusive, ele fez um pronunciamento ampliando toda a questão. Mas a questão em momento algum o senhor indignou, se posicionou em relação a isso. Por que teve esse silêncio do doutor Orlando, uma vez que houve com clareza, né, a menção do seu nome? Sim. Quando eu fui candidato a presidente da Unimed, tinha uma oposição e na época disseram: o Orlando tem um filho fora do casamento, o Orlando tem uma esposa, tá certo? Ele cuida de uma esposa fora de Bauru, e foram falar, eram narrativas. Com o hacker, eu acredito também que sejam narrativas. Ele vai verificar a minha vida, não tenho nada a esconder. Minha vida realmente é um livro aberto, minha vida é trabalhar, tá? Então não me preocupei absolutamente nada com ele. O fato do cunhado da prefeita estar envolvido e declarou que pagou por ele não lhe trouxe nenhum transtorno, nenhum tipo de indignação? Não me trouxe nenhuma indignação, e eu acho que esse hacker, nós demos muito valor para ele. Inclusive outro dia fui entrevistado e me perguntaram a mesma coisa. Eu falei: olha, eu acho que esse hacker, ele deveria estar preso, ele é um bandido, e como bandido deveria estar na cadeia e não agitando a nossa política aqui em Bauru. Bom, nós resgatamos aqui o programa de governo de 4 anos e dentro da área da saúde, que Sim. o senhor foi inclusive secretário, foi lá, está colocado que é informatizar o setor da saúde, a saúde online. Saúde online era um dos planos, seguindo o mesmo conceito de cidades inteligentes. A ideia é facilitar o acesso, a transparência, melhorando a integração da sociedade com os serviços públicos, gerando um ambiente de mão dupla com os serviços prestados. Nós não temos essa cidade inteligente nem a saúde online. O que aconteceu nesses 3 anos e 8 meses que isso não foi implantado em Bauru? Eu acredito que a pandemia, ela atrapalhou muito o nosso governo. Aliás, atrapalhou muito o governo de todos os estados e todas as cidades. Mas nós temos agora o teleatendimento que está sendo feito pelo governo do estado. Tá certo? E esse teleatendimento, ele já está instalado em 30 cidades, experimentalmente, e agora deverá vir para todas as outras 645 cidades do estado.
Então quem está por trás disso aí é o nosso governador Tarcísio, e isso vai ser implementado. Inclusive isso vai ser para atendimento de unidades básicas de saúde. Eu acho que isso é o futuro, que a pessoa ela vai ser atendida nessa unidade básica, vai ter uma sala em que é feito teleatendimento. Esse teleatendimento é controlado por São Paulo, pelo Hospital das Clínicas Perdizes. E é muito interessante, porque você também vai poder atender pessoas em casa, pacientes crônicos que estão acamados, eles vão ter um tablet, eles vão receber um tablet, o cuidador ou o próprio paciente, ele vai entrar em contato com as unidades. E ainda também os presidiários. O presidiário não vai precisar vir mais na UPA ou na UBS para ser atendido, ou no próprio pronto-socorro, que lotava o pronto-socorro com presidiários. Ele vai ser atendido virtualmente. E isso aí vai ser uma grande solução. E vai se poder fazer atestado, fazer a receita e os exames. Mas e as unidades de pronto atendimento? Tem até uma lei que o vereador Locadora implementou, obrigando a colocar tempo de espera, e não foi implementado até agora. Como é que está o prontuário eletrônico? Como é que está a questão das filas? Essa coisa do saúde online, tudo bem, vem do Estado, mas e o município? Não, o município tem feito muita coisa. Agora, como estamos num ano político, falaram esse ano, doutor, morreu muita gente no primeiro semestre. Não, peraí, o ano passado morreram mais pessoas do que agora, tá certo? Então, ninguém pode morrer na UPA, são 74 mortes. Sim, mas o ano passado foram 112. Então, houve uma diminuição de 40% das mortes. Mas está comparando um ano com 6 meses. Não. 6 meses, no período de 6 meses. 6 meses. Mas uma morte já é muito, né, doutor? Sim, mas, por exemplo, eu vi hoje, agora no jornal, que aquele jogador do Uruguai, ele passou mal, foi para o Einstein e morreu. Ele é um jovem, é um atleta e morreu. Só que ele teve um infarto, né? Não, mas isso também acontece nas UPAs. 70% dos pacientes que chegam na UPA e depois vão a óbito, 70 deles têm comorbidades, várias comorbidades. Quer dizer, mas não deu tempo de ir para o hospital. Nós temos uma deficiência de vagas nos nossos hospitais que pertencem ao Estado. E nós estamos tentando corrigir isso com o hospital municipal. Só nessa linha, no teu plano de governo anterior está aqui, conectar o sistema público estadual e municipal de saúde para tornar o atendimento mais rápido e eficiente. Isso não aconteceu. Então, mas esse caso do jogador, ele foi atendido rapidamente pelo Einstein, ele não ficou em fila nenhuma. O que estão morrendo aqui é gente à espera de uma vaga. Aí fala, mas é a CROSE do Estado. Mas aqui está que ia tentar encurtar esse tempo, e não é o que está acontecendo. Nós estamos tentando, nós estamos lutando para isso. É que a saúde, outra coisa importante, e é um efeito colateral da pandemia. Nós tivemos muitas pessoas que tinham plano de saúde, eles perderam esse plano de saúde e vieram para a UPA, para o atendimento nosso, o atendimento público. Isso também aconteceu nas escolas. Muita gente que tinha o filho numa escola particular, ele teve que vir para a escola pública. Mas voltando ao atendimento, houve um aumento muito grande do número de pessoas que tinham plano de saúde, que agora não tem mais, e estão frequentando as UPAs. E mesmo quem tem plano de saúde, existe um negócio chamado coparticipação, que ele paga cada vez que ele usa o plano de saúde. E ele tendo que pagar, primeiro ele fala, eu vou lá na UPA. Se não resolver, eu vou para a Unimed, ou vou para Rap Vida, o que for. Então isso causou um transtorno para a gente. A gente não esperava um movimento tão grande, mas isso está sendo equalizado. Doutor, a gente está aqui no site da Transparência da Prefeitura nesse momento, e essa briga histórica com a CROSS, né? Sim. 71 pacientes aguardam nesse momento fila para uma internação, sendo que um paciente aguarda 31 dias já. Sim. E nessa eterna briga com a CROSS, porque a gente sabe que não há vencedores, por que a prefeitura ela reluta tanto em reservar vagas no sistema privado de saúde? Inclusive, quando nós lhe entrevistamos lá atrás, falou, não, isso vai ser uma tônica, né? Sim. Anunciaram, inclusive, uma parceria com a Beneficência Portuguesa e não vingou. Então, essa colocação do Bizarro é muito importante, porque você tem uma solução aí às mãos, né? E recurso para a área de saúde não falta, são 15%, mas vão gastar 26,5% do orçamento. Deixa eu falar disso aí, então.
Na época, precisávamos de vagas na UTI. Não tinha vagas na UTI, no sistema privado. Sim, porque foi a pandemia. Então, mas não, depois da pandemia, foi discutido com o diretor da Beneficência Portuguesa, discutido com ele, foi feito um plano de pagamento e depois não foi avante, porque eles tinham um problema, eles tinham medo que ocupassem essas poucas vagas que eles tinham mesmo depois da pandemia, e que não desse para atender o próprio quem tem o convênio, ou o paciente particular. Então isso ficou um pouco... Então essa negativa parte das próprias operadoras de saúde em relação... Sim, elas têm Quer dizer, receio. a Unimed não toparia fazer uma parceria, o HP Vida não toparia fazer uma parceria? O HP Vida eu não tenho certeza. A Unimed eu tenho a quase absoluta certeza. Outra coisa importante... Nem para esses casos mais emergenciais, eu pegar aqui, quantos dias estão? É um paciente de 78 anos a 31 dias. 78 anos de idade, há 31 dias esperando uma vaga da Cross. Claro que é uma responsabilidade do Estado, mas... Puxa vida, está na entrada. Você falou tudo, é uma responsabilidade do Estado. Nós ficamos até pouco tempo atrás, com o Hospital Manuel de Abreu em reforma. Começou a funcionar agora, está com 60 vagas mais ou menos. O Hospital Lauro de Souza Lima, ele atende, a última vez que eu passei no Lauro de Souza Lima, tinha 4 pacientes internados, tá certo? O hospital estadual e o hospital de base, eles teriam que ter um volume maior de cirurgias para que esse paciente saísse mais depressa. Então, e hoje tem o Hospital das Clínicas com 104 vagas, alguma coisa assim. Isso não dá conta nem de Bauru. Agora, nós temos Bauru e toda uma região. Nós temos 68 municípios que ocupam essas vagas também. Então você fala, mas o hospital estadual não tem vaga? Não tem. O hospital de base não tem. Qual que é a solução? A solução que nós estamos implementando é o Hospital das Clínicas, o Hospital Municipal nosso. Que não está nem no orçamento do ano que vem. Então, mas nós temos condição de fazer. Tem dinheiro parado da Uninove? Não, a Uninove é um outro capítulo. Ele poderia construir. Sim, a Uninove é um outro capítulo. Agora, o senhor acaba de criticar alguém que está apoiando a tua chapa, que é o Tarcísio de Freitas, porque tudo que foi colocado sobre o sistema Cross, os hospitais estaduais, é alguém que está com o Kassab do PSD apoiando a chapa que vocês estão. Vocês não têm uma interlocução com o Tarcísio para escolher, para equacionar isso? Nós temos uma interlocução muito boa, mas nós temos que ter mais vagas. Então, e nós não temos. Mas isso não é do Tarcísio. De quem é? Isso já vem do tempo do João Dória. Sim, mas quem que vai resolver isso? O próximo, daqui 10 anos? Não, isso vai ser resolvido agora com o Hospital das Clínicas. Espero que parcialmente, porque nós vamos atender no hospital casos de baixa complexidade. Os casos de alta complexidade vão ficar ainda na dependência dos hospitais do Estado. E mesmo o nosso hospital municipal, ele vai precisar de uma ajuda, porque vão chegar às vezes algum paciente que tem alta complexidade, e como é que faz? Agora, falamos da Uninove, né? Sim. Por que esse recurso da Uninove, que é uma parceria contrapartida, não pode ser aplicado nesta velocidade? E eu penso o seguinte, você tem o dinheiro de uma instituição privada, ele não seguiria o normal trâmite de uma licitação, porque ele tem autonomia para fazer isso com rapidez, diferentemente do município. Esse dinheiro está represado, clínicas aqui disponibilizadas. Por que esse dinheiro continua represado e nós temos ainda deficiência na saúde e não investimos nessa direção das UTIs? Eu consegui, quando eu assumi a Secretaria da Saúde, eu consegui, por exemplo, uma reforma da UPA Bela Vista com dinheiro Uninove. Sim. Eu consegui uma reforma do Ipiranga com o dinheiro de uma igreja que auxiliou a gente. E também da UPA Geisel. Então, você consegue para um investimento menor. Mas para um investimento de construção de hospital, são pelo menos 25 milhões. Não dá, a Uninove não tem. Não tem, esse dinheiro já totaliza mas isso. Existe alguma coisa jurídica no meio, que aí eu não sei te dizer. Tá bom. Doutor Orlando, mudando um pouquinho o tema, né? A gente gastou mais da metade do tempo com a saúde, porque é exatamente um tema caro, né? E é um tema sua área, né? É a sua área que domina, minha área, né?
Lá atrás também, a sua entrada na chapa da Sueli validou. A Sueli ela era conhecida por ser uma repórter, mas Sim. ela não tinha esse viés público, como também o senhor não tinha. Mas o senhor trouxe esse olhar de alguém mais experiente. Inclusive, todos nós lhe admiramos pela sua gestão no Hospital Unimed, pelos resultados. Como é que é trabalhar no setor público sem nenhum indicador de desempenho de gestão? E em 3 anos e meio nós não temos um indicador de desempenho colocado. Tempo de treinamento, metas fixadas de redução de turnover, de afastamento, metas de arrecadação. Como é que é um gestor como o senhor está num setor que chega o fim do mês não tem um parâmetro para comparar? Não, eu tenho um parâmetro, porque eu tenho no financeiro, olha, vocês têm tanto de dinheiro para usar na saúde. O que nós tivemos também, graças a uma pandemia, foi que nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de investimento, e esse dinheiro, 25% vai para a educação. Eu acho que o governo tinha que fazer alguma coisa para mudar isso daí. Por exemplo, numa pandemia ou Mas houve aporte financeiro para isso e até perdoaram os municípios que não cumpriram isso, né? Então, sim, mas a gente não sabia legislação. se seria perdoado ou não. Você sempre fica entre a cruz e a espada. Mas, por exemplo, o indicador financeiro seria a redução da inadimplência. Você não precisa trabalhar com a receita. Sim. Qual é o parâmetro que nós temos? Mas nós temos feito, Café, e você é testemunha disso. A cidade, ela melhorou muito. Eu tenho uma lista aqui, eu não vou ficar lendo essa lista porque o tempo é muito curto. Mas o que a Suelen fez, o que a nossa gestão fez, é muita coisa pela cidade. Nós melhoramos muito. Existiam problemas crônicos na cidade que foram resolvidos. Por exemplo, a Avenida Rodrigues Alves. A Avenida Rodrigues Alves era uma avenida toda cheia de ondulações. Hoje ela parece um tapete. Uma contrapartida, uma verba carimbada vinda de Mas foi deputado. feito. As outras gestões não fizeram. Você entendeu? Nós fizemos, por exemplo, o Rosa Branca. Era um vale, não sei se você conhece lá. Era um vale com ratos, com tudo. Hoje parece que você está na Europa. Então, mas você acredita, Orlando, que a população só quer o asfalto, essa coisa assim? Porque essas obras, vamos pegar o caso aqui do Distrito Industrial. Nós estamos abrindo um outro Distrito Industrial. Sim. E um levantamento feito por um vereador aponta que em 3 anos e meio não atraiu uma indústria para a cidade. A gente olha o colchão de gente em situação de vulnerabilidade, claro que a pandemia agravou, mas são mais de 100 mil pessoas em torno disso. Nós temos gente na rua. Quer dizer, me parece que essa história do asfalto, da coisa concreta, é uma tentativa de contornar certas situações que estão muito mais básicas que o cidadão, como veja, hoje que nós recebemos reclamação de água que está faltando na casa das pessoas. Mas a água faltando, depois você volta na primeira parte, a água faltando, ela está faltando no estado inteiro. Se você ler, Franca está sem água, Ribeirão Preto está sem água, Ibitinga está sem água. Nós estamos tendo a maior seca. O ano passado nós não tivemos falta d'água. O ano passado, com as implementações, poço que foi perfurado, com as interligações que foram feitas, nós não tivemos falta d'água. Agora nós estamos realmente com a maior seca da história. Essas queimadas que nós estamos tendo, tudo bem que pode ter alguém que está colocando fogo, alguma coisa assim, alguma coisa criminosa, mas volto a dizer, é a maior seca da história. Então, voltando à primeira questão, que são a geração de emprego, as estruturas do distrito. Geração de emprego, desculpa te interromper. Nós precisamos, as indústrias quando vêm para uma cidade hoje, o que elas querem? Tratamento de esgoto. Nós não temos tratamento de esgoto. E o DAI não tem condição, ou uma empresa que assuma ali, não tem condição de terminar essa obra. E por que essa obra foi parada? Porque a empresa que estava fazendo, ela tinha feito aditivo de 25% ou mais de aditivo. Aí o Ministério Público falou, olha, vocês têm que parar essa obra. Nós paramos porque o Ministério Público obrigou-nos a parar. Mas foi discutido um modelo, doutor Orlando, me desculpa interrompê-lo, durante 3 anos. Se logo que rompeu com a engenharia,
com o dinheiro represado, já tivesse aberto uma nova licitação, essa obra teria dado continuidade, mas o governo insistiu em fazer uma concessão, incluiu a drenagem, o valor foi para 3,5 bilhões, travou a pauta na Câmara Municipal, porque ninguém está entendendo esse projeto, não havia um plano de viabilidade do DAI sem o esgoto. Sim. E aí a sociedade falou, peraí, tem lá dinheiro para acabar a obra, empurra com a barriga, 3 anos e pouco, poderia ter tido ali lá atrás já esse processo licitatório. Ó, eu trouxe aqui algumas falas. Chamar na prefeitura, aqui um prefeito que veio aqui, um ex-prefeito falou, chamar na prefeitura e dizer, eu quero trabalhar conjuntamente. Chamar aqui e falar, olha, ela não poderia ter deixado a Câmara tão solta. São frases que foram usadas durante esses 3 anos, tá certo? O que eu percebi? Que existe um grupo dentro da política que não quer que a nossa gestão avance. Eu acho que essa parceria público-privada, você passar a gestão da estação de tratamento de esgoto para a iniciativa privada é a solução. Mas a conta de água vai ficar imensa, a conta de esgoto vai ficar imensa, mas nós não temos tratamento de esgoto. E voltando ao que você estava falando de vulnerabilidade, o que acontece? Você não consegue trazer indústria, voltando ao meu antigo pensamento. Se você não consegue trazer indústria, você não consegue ter emprego. Se você não consegue ter emprego, vai aumentando o número de pessoas na rua. Mas quais são as ações que foram feitas nessa direção? Aí que é o grande nós detalhe. Estamos tentando. 7 secretários de desenvolvimento econômico. O senhor que é gestor, comandou um hospital. Imagina o senhor trocar durante 3 anos 7 vezes o seu gerente administrativo. Mas, por exemplo, que continuidade vai ter dentro de um hospital? É óbvio que não tem, doutor Orlando. Deixa eu falar, por exemplo, teve o último, foi o... Purini. Não, antes do Purini. Antes do Purini foi a... Não, que é candidato a prefeito de Boracéia. O Marcos Bilancieri. O Marcos Bilancieri estava fazendo uma gestão ótima, mas aí surgiu... Ficou um mês. Não, mas ele surgiu a oportunidade dele ser candidato a prefeito de Boracéia. Ele falou, Orlando, eu prefiro ser prefeito de Boracéia. Como é que você vai segurar uma pessoa assim? Não, mas é que houve uma tentativa e erro. O Purini ficou lá, foi para a CEPLAN, da CEPLAN foi para a Câmara para votar essa questão do esgoto e da água, como promoção para ele foi para o DAI. Isso a gente entende da política, doutor Orlando. Isso é mexida de tabuleiro para viabilizar o governo. Não vamos tapar o sol com peneira. Eu na própria Unimed, como eu fui superintendente do hospital, eu tive que trocar, por exemplo, a pessoa que cuidava do gerenciamento de leite. 7 vezes. Não troquei 7 vezes, mas troquei 3 vezes. Isso pode acontecer. Tá certo? Não, é que eu estou falando que aí é difícil querer que haja uma política industrial na cidade, que haja geração de emprego, quando quem está no comando fica ali poucos meses. Se você chamar 3 anos e meio, 7 pessoas, sentaram na cadeira ali no máximo 5, 6 meses. É muito pouco, não tem continuidade. Você entende? Há 2 anos que não há uma interlocução da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com as entidades. Eu fui presidente, sou diretor da Associação Comercial, nós nos reunimos todos os meses para discutir o futuro da cidade. Há 2 anos não tem uma reunião. Por quê? Porque o secretário de plantão desconhece isso, não dá continuidade. O meio empresarial está solto, sem nenhum tipo de articulação. Eu estou falando porque eu vivo isso. Não é tapar o sol com a peneira aqui. Eu estou indo nas ruas agora para fazer a campanha. A população está satisfeita com a nossa gestão. Perfeito. Então, de cada 10 carros, ou de 10 pessoas que eu converso, 9 pessoas estão satisfeitas. Uma pessoa fala, não, mas tá tendo falta d'água. Mas o grosso da população está satisfeita com a gestão da Suelen. Tá satisfeita com a gestão do Orlando e da Suelen. Eu escrevi um artigo, que era o sonho de um eleitor, o senhor elogiou aquilo, né? Sim. E lá tem vários quesitos que não foram cumpridos. Olhando para trás agora, esses 3 anos e 8 meses, o senhor se sente realizado? Eu me sinto realizado, me sinto mesmo. O que nós enfrentamos, eu digo, porque até quando eu era secretário de saúde, teve comissão de inquérito, 2 comissões de inquérito, a gente enfrentando, eu passava madrugadas acordado, tá certo? E depois tinham suspeitas que a FERSP não está agindo direito, suspeita que tem compra de remédio irregular, depois isso não se confirma.
mas ficou a suspeita. Só mais um minuto. A nossa gestão, os secretários tiveram que ir na Câmara várias vezes. Tinha secretário que falava: doutor, eu não estou conseguindo trabalhar, eu passo metade da semana em reuniões. E isso são coisas que aconteceram na gestão. A nossa gestão, ela foi praticamente crucificada o tempo todo, mas não pela população, por um setor. Câmara Municipal, que são representantes, fiscalizam, tem o seu papel. Não, mas a fiscalização, ela é importantíssima. Veja o caso da UPA da Vargem Limpa, né? Se não fosse a SEI, nós estaríamos lá com uma unidade metade do que está, inclusive, validado por você, né? Naquela ocasião. O dobro que a Pacaembu deu foi fruto de uma comissão especial de inquérito da Câmara. Então, mas foi provado que a Pacaembu, como demorou a obra, a Pacaembu ela não tinha dinheiro. E isso eu fui para a comissão de inquérito na Câmara. A Pacaembu, ela não tinha dinheiro para completar a obra. O que aconteceu foi que houve uma pressão grande e ela acabou fazendo, sim, mas com prejuízo dela. Perfeito, mas é da iniciativa privada, né? Tá, e a população agradece. Bom, doutor Orlando, nós estamos na reta final aqui, são 25 minutos, sim, e a gente vai cumprir isso que está. Terminando agora, fique à vontade, agora nós estamos fazendo isso com todos os candidatos, para o senhor falar um pouco do número da chapa, né, pedir o voto, enfim, fique à vontade nesses minutos finais. Tá. A nossa chapa é o número 55, Suelen e Orlando. Eu queria agradecer aos nossos secretários nesse período. Os secretários foram importantíssimos para a gente chegar até aqui. E quero pedir à população um voto de confiança para a gente completar o nosso trabalho. Além do que, em primeira mão para vocês, quando acabar a gestão da Suelen, a minha ideia é continuar eu como prefeito. Tá, então nós temos um plano para mais 8 anos pela frente. Ou seja, estaria preparando já um caminho para suceder a Suelen. Isso. A partir dali. Exatamente. Isso eu fiz na Unimed. Na Unimed eu fui vice da Telma, depois eu fui vice do Ajax e finalmente eu entrei como... Portanto, já temos um pré-candidato a prefeito. Exatamente, daqui 4 anos. Perfeito. Orlando, boa jornada, né, nesse caminho. A gente aqui nas entrevistas tem que atender as demandas, né? Às vezes tem que fazer o papel mesmo jornalista, sim, de questionamento, mas a gente espera aí uma boa jornada e que nós tenhamos aí boas propostas, porque todos nós torcemos para o bem da cidade. Eu gosto muito de vir ao programa, fazia tempo que eu não vinha e é um prazer. Não foi por falta de convite, hein? É um prazer estar aqui com você e com o Bizarra. Muito obrigado. Muito bem, esse foi o Dr. Orlando Costa Dias.